Olá, muito bom dia, sejam então bem-vindos ao Matinais. Hoje vamos falar do 6º Congresso de Espiritualidade, é subordinado ao tema Espiritualidade e Espiritualidades. Vai decorrer de 19 a 21 de outubro na Domus Carmeli, em Fátima. O que é que se pretende com estes dias de reflexão? É o que vamos saber com o nosso convidado de hoje, o Padre Joaquim Teixeira, que é o responsável pela Domus Carmeli em Fátima. Já vai na sua 6ª edição, o que significa, e muito obrigada, Padre, por ter aceitado o nosso convite, que as edições anteriores foram um sucesso. Sim, os congressos anteriores tiveram um acolhimento muito bom, tiveram um nível de participação à volta das 300 presenças, o que é muito bom. Alguns superaram mesmo este número. As temáticas que já abordamos foi desde a Escola Carmelita e Teresiana de Oração, a figura da Santa Teresa de Jesus quando decorria o centenário, o 5º centenário do seu nascimento. Depois abordámos outros sobre a experiência mística, sobre o discernimento espiritual, itinerários espirituais e agora este sobre espiritualidade e espiritualidades. Quando olhei para o tema pensei espiritualidade e espiritualidades, portanto há aqui diferenças. Exatamente. Este é o objetivo principal deste congresso, é separar as águas, porque este termo espiritualidade é um termo muito ambíguo e é usado em muitos e diferentes contextos. E nós queremos falar do que é a espiritualidade cristã e como ela se distingue de outros conceitos, de outros significados que se atribui ao termo espiritualidade. Porque fala-se em espiritualidade no contexto artístico, fala-se numa espiritualidade sem Deus, fala-se numa espiritualidade sem igreja, sem religião. Ou seja, então o que é isso? O que são essas espiritualidades, quando se fala deste termo de forma assim tão alargada, e o que é a espiritualidade cristã. E então, simplesmente queremos colocar as coisas no seu devido lugar e não favorecer uma certa anarquia, um certo pântano que existe relativamente a este conceito de espiritualidade. Não vamos, obviamente, desvendar nem fazer aqui o congresso, como é óbvio, contudo, assim, numa primeira abordagem, Padre Joaquim, o que é que podemos então considerar de espiritualidade cristã? Quando utilizamos estes dois termos, estamos-nos a referenciar a quê? Espiritualidade cristã é a experiência que cada um de nós faz da vida do Espírito que nos ajuda a seguir mais de perto a Cristo. Ou seja, uma espiritualidade cristã implica vivermos abertos ao Espírito, que nos ensina todas as verdades acerca de Cristo e de Cristo acedemos ao Pai. E, portanto, a nossa espiritualidade tem que se centrar muito bem. Não é apenas uma experiência de um Deus difuso, não é apenas a comunhão com as energias dos astros. A espiritualidade cristã não é apenas nós cuidarmos do nosso bem-estar num momento de relaxe, nem que tenha contornos orantes. Não, a espiritualidade cristã implica esta adesão à pessoa de Cristo. Implica uma relação com Ele, implica uma experiência de Deus e do mistério trinitário. No centro da nossa espiritualidade está a experiência da comunhão trinitária. Se não houver esta experiência da relação com Cristo, por Cristo ao Pai, animados pelo Espírito Santo, será outra coisa que não espiritualidade cristã. Se quisermos, ainda introduzimos aqui um outro elemento. A espiritualidade cristã pressupõe necessariamente a vivência em comunidade. Ou seja, tem uma componente claramente eclesial. Sem comunidade, também não podemos falar propriamente de espiritualidade cristã. E, portanto, uma vivência de espiritualidade através do Espírito Santo, olhando sempre àquilo que nos é refletido pela palavra do Evangelho. Exatamente. Ou seja, a vida espiritual é a vida segundo o Espírito. Nós vivemos animados, guiados, iluminados pelo Espírito Santo. E, portanto, ter uma vida espiritual é viver segundo o Espírito. O Espírito que nos
põe em relação com Cristo e que nos faz descobrir as verdades que Cristo já nos comunicou pela sua palavra. E quando nós entramos nesta experiência de viver segundo o Espírito, numa relação com Cristo, também somos conduzidos ao Pai e assim mergulhamos no mistério trinitário, experimentamos este Deus comunhão e depois tentamos concretizá-lo na nossa vida cotidiana. A vida em igreja não é outra coisa senão o tentar, o ousar reproduzir na Terra esta experiência trinitária, esta experiência da família de Deus, da comunidade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E então, ter espiritualidade é trazer para o presente esta experiência de que as três pessoas vivem na Trindade e que, por Cristo e pela graça do Espírito Santo, nós ousamos fazer essa experiência, mergulhar neste mistério, tanto quanto se pode. O Papa Francisco tem, de facto, nos últimos tempos, abordado um pouco esta questão da espiritualidade, deixando até como que um alerta, atenção, que não é tudo a mesma coisa. De certa forma, este congresso quase que parece uma resposta a este clarificar que o Papa Francisco tem vindo também a fazer de algum modo. Sim, claramente. Claramente nós precisamos de clarificar, porque nós, se formos ao mercado das religiões e da espiritualidade, nós vemos tanta coisa, vemos tudo que é estes movimentos que nós catalogamos de New Age, mas que têm imensas variantes. Nós vemos tudo que é este mundo do esoterismo, todos eles falam imenso de espiritualidade e apresentam propostas muito aliciantes, de tal forma que há muitas pessoas a aderir a estas propostas, que são propostas normalmente são muito doces, são muito atraentes, prometem a felicidade plena a quem adere a estas formas de viver a vida, mas normalmente é uma espiritualidade sem estrutura. É uma espiritualidade que apenas nos fala de uma face da realidade. Normalmente a face mais fácil, mais doce, mais prazenteira, se quisermos, mas a vida tem também uma outra dimensão, que nós precisamos de conjugar e precisamos de aceitar a dimensão da cruz. Se quisermos, Santa Teresa de Jesus dizia-nos, não há cruz sem glória, nem glória sem cruz. Ou seja, nós às vezes queremos apenas uma das faces. Tanto é mau nós apenas falarmos da dimensão mais difícil, que é o seguimento de Cristo, como apenas falarmos na dimensão mais fácil do seu seguimento. Ora, nós precisamos de ser muito realistas, muito humanos, muito encarnados e partir da realidade e a partir da realidade dar-nos conta que Deus vem ao nosso encontro na pessoa de Jesus e nos apresenta caminhos de felicidade, de bem-aventurança, de libertação, mas caminhos encarnados na realidade. Não subtraindo-nos à realidade, não levando-nos para mundos e para oásis apenas construídos pelas mãos dos homens, mas que não têm consistência, não têm continuidade. São apenas experiências momentâneas, mas depois trazem uma grande desilusão, um grande desencanto, uma grande tristeza, se não mesmo às vezes uma grande depressão. E nós verificamos que muitas vezes nós os carmelitas dedicamos-nos bastante ao acompanhamento espiritual e não é raro aparecerem-nos pessoas que divagaram por experiências desde a nossa perspectiva, são de pseudo-espiritualidade e que fizeram experiências e que depois saem tremendamente desencantadas e que deram-se conta que aquilo não gerou sentidos profundos para a sua vida, não integrou todas as dimensões da vida humana e porque não as integrou, a vida fica um pouco em desarmonia. Ora, a espiritualidade cristã é uma espiritualidade integradora, unificadora, libertadora da pessoa toda e por isso pressupõe um caminho que é feito de forma muito consistente, que requer que ativemos todos os meios que temos ao nosso alcance, requer que tenhamos bons mestres, boa literatura, que também tenhamos uma experiência eclesial
de outras pessoas um pouco mais experimentadas neste mundo da espiritualidade que nos possam ajudar. A Igreja é assim que cultiva a sua espiritualidade ao longo dos séculos. Há sempre uma relação de mestre-discípulo, há uma relação de acompanhante-acompanhado, há uma relação, se quisermos, também de dirigido-diretor espiritual, e é assim que nós fazemos a experiência de crescer espiritualmente na vida da Igreja, apoiado naturalmente, sobretudo pela Palavra de Deus, pelos sacramentos, por estes meios ordinários da graça. Por isso é que durante estes dias de congresso há uma questão que com toda a certeza será colocada, que é: que espiritualidade vivemos? Exatamente. Este congresso pretende também questionar os participantes e com os conferencistas, com todos os intervenientes que nós procuramos trazer este congresso, nós tentamos olhar para o panorama espiritual do nosso tempo, tentamos identificar estas diferentes sensibilidades, diferentes correntes e tentar fazer um discernimento sobre aquilo que, desde a perspectiva cristã, é espiritualidade e é outra coisa, que nós não chamaríamos de espiritualidade, porque a espiritualidade é a vida segundo o Espírito. Não é que o conceito não se possa usar noutros ambientes, mas precisa de ser bem clarificado e não dizer que é a mesma coisa. E depois também tentaremos mergulhar nas fontes da vida espiritual cristã. Tentaremos valorizar aquelas dimensões que mais nos ajudam a crescer nesta dimensão da nossa vida. Porque para nós cristãos falar de vida espiritual é falar da pessoa toda. Não cresce apenas o espírito e o corpo e a pessoa no seu todo, parece que fica de parte. Não, o crescimento espiritual é um crescimento que pressupõe um crescimento em todas as outras dimensões da nossa vida. Quando falamos do espírito, falamos daquilo que é mais nobre na pessoa humana, mas não significa que falar do espírito nós prescindamos das outras dimensões da pessoa humana. Pelo contrário, a dimensão espiritual integra tudo numa síntese o mais harmoniosa possível, porque nós, quando meditamos no mistério trinitário, o que é que nós meditamos? Reconhecemos que as pessoas da Trindade são distintas, mas vivem numa relação constante. E a relação entre elas é uma relação de muita delicadeza. É o amor em ação e o amor em perfeição, vivido em plenitude. Ora, é esse modelo relacional que nós desejamos para a nossa própria vida. E é com essa delicadeza, com essa harmonia, com essa perfeição que nós ousamos também experimentar. Pondo os nossos meios, mas sobretudo é uma graça de Deus, ou seja, é Deus que vem ao nosso encontro e Deus é o primeiro interessado em que nós vivamos e experimentemos um pouco desta qualidade humana e divina que se vive na Trindade. Até porque, de certa forma, Padre Joaquim, esta espiritualidade cristã, para ser verdadeiramente vivenciada, implica também que nos possamos conhecer verdadeiramente. Exatamente. Não há caminho espiritual sem conhecimento próprio. Se nós não nos conhecermos e começarmos a querer trabalhar esta dimensão espiritual e cultivar a oração, se nós não nos conhecermos, o mais normal é que nos enganemos e que criemos falsas imagens de nós próprios. E começamos a presumir, a pensar que já temos uma experiência contemplativa, mística, ou seja, começamos a criar imagens que não estão discernidas e não estão adequadas, na verdade, à pessoa real que eu sou. Porque nós só podemos construir vida espiritual a partir da verdade de nós próprios. Não importa se já somos mais avançados ou menos avançados, neste mundo do espírito não é muito fácil medirmos, saber quem é que já está mais avançado espiritualmente ou menos, quem é que tem uma oração mais profunda, mais perfeita e quem tem uma oração mais pobre. É difícil. Nós estamos sempre, se quisermos, todos estamos sempre a começar. E, portanto, precisamos ter uma grande humildade para olharmos para a nossa própria vida,
precisamos de, como vocês fazem com as câmaras, vocês filmam-nos, não é? Ora, nós precisamos, de certa forma, este conhecimento próprio, é como que nós pormos uma câmara sobre nós próprios e lermos-nos à luz de Deus. Porque quando nós queremos crescer espiritualmente, é como colocarmos-nos sob uma luz intensa de Deus que nos faz ver as nossas qualidades, os nossos defeitos. Nos faz olhar para nós próprios com realismo, com verdade, com honestidade, sem nos minimizarmos e dizermos que não valemos nada. Não é esse o objetivo da vida espiritual. É reconhecermos que temos qualidades, temos dons com que Deus nos agraciou, mas também temos muita pobreza que precisa de ser aberta à graça de Deus. E é este realismo, este conhecimento próprio que nos permite fazer caminho de vida espiritual. De outra forma, sem conhecimento próprio, nós enganamos-nos, criamos imagens falsas de nós próprios, que é normalmente aquilo que acontece em contextos onde a espiritualidade é pouco clarificada, é pouco definida, não tem contornos, às vezes uma espiritualidade sem transcendência, e portanto a pessoa fica muito enredada em si própria. Se a pessoa se enreda em si própria, não tem pontos de referência, de contraste para se conhecer. Se a pessoa aceita confrontar a sua vida com Cristo e confrontar a sua vida com pessoas concretas, seja da família, da comunidade religiosa, da comunidade cristã, então aí nesse confronto a pessoa vai-se dando conta que afinal já pensava que ia dominar esta situação, que não se ia irritar diante desta pessoa, mas afinal desconjuntou-se toda e ficou sem jeito diante de uma realidade, e a pessoa diz, afinal, eu ainda preciso crescer muito. Ainda preciso me abrir muito à graça de Deus para que trabalhe, para que me ajude, para que me purifique, para que eu possa continuar este processo de crescimento. Olhando para o programa que começa a 19, não é? O que é que podemos destacar, Padre Joaquim? Todo o programa foi muito bem pensado. Importa dizer que este programa foi pensado por 6 entidades que compõem a sua organização. Portanto, isto não é apenas uma organização da Domus Carmeli, nem da Ordem dos Carmelitas Descalços, mas conta também com a colaboração muito próxima da Ordem do Carmo, portanto, dos Carmelitas da Antiga Observância, das Carmelitas Missionárias, que é uma congregação que foi fundada por um carmelita descalço, pela congregação da Companhia de Santa Teresa, mais conhecidas como Teresianas, fundadas por São Henrique de Ossó, e finalmente pela Instituição Teresiana, que é um instituto secular fundado pelo Padre São Pedro Poveda. E, portanto, é com estes institutos religiosos que nós, carmelitas, organizamos na Domus Carmeli este congresso. E foi pensado, e a sua realização tem a colaboração muito estreita destes institutos. Então, nós começaremos no primeiro dia por apresentar, com a ajuda do Dr. Carlos Lis, o panorama da espiritualidade no nosso tempo, ou seja, fazer uma radiografia de como é que estão as coisas. É um homem muito imposto nesta área, um bom sociólogo, com uma capacidade de leitura muito penetrante da realidade. Depois teremos, então, no dia seguinte, já no sábado de manhã, a definição da espiritualidade cristã, e trazemos o Dr. Alexandre Duarte Freire, que vem da Faculdade de Teologia da Universidade Católica do Porto. Ele é professor desta área, portanto, tentamos trazer pessoas que nos possam ajudar com propriedade a definir os contornos da espiritualidade cristã. Depois mergulharemos um pouco nos clássicos da espiritualidade e vamos, sobretudo, relevar o caso de Santa Teresa de Jesus, e para esta conferência traremos o Padre Salvador Roche, que é um carmelita descalço espanhol, que já participou noutros congressos, e porque tem sido tão apreciado pelos participantes, também não o dispensamos neste. Depois, já no sábado de tarde, teremos um painel dos espirituais contemporâneos. Achamos que é muito importante, quando falamos de espiritualidade, falamos sobretudo de experiências de homens e mulheres concretos do passado, do presente, que viveram e fizeram um esforço por viver segundo o Espírito neste seguimento de Jesus. E então vamos falar de autores como Tomás Alique, Simone Weil,
Manuel Garcia Morente e Chesterton, com estes diferentes conferencistas que poderão depois observar no programa que já está a ser divulgado. Depois, exatamente para nós discernirmos se temos ou não vida espiritual e se ela está num processo de crescimento, vamos conjugar este binómio espiritualidade encarnada e virtudes cristãs, para que possamos, as virtudes é que dizem se nós estamos a crescer espiritualmente ou não. E então aqui será a doutora Anabela Rodrigues, que é membro da instituição teresiana, que nos irá fazer esta reflexão. Depois, para concluir este dia, teremos o Dr. Alfredo Teixeira, também um homem conhecido deste campo da teologia, da reflexão sobre a realidade da vida espiritual, e ele vem falar-nos de um aspecto muito importante, que é a religiosidade popular, uma espiritualidade sensível. Porque a religiosidade popular é onde nós identificamos este despertar espontâneo da pessoa que reza, que necessita de cultivar a sua dimensão espiritual. Mas este despontar, por isso é que ele é sensível, precisa de ser também evangelizado, se quisermos educado, ajudado a crescer e a aprofundar. E o Dr. Alfredo Teixeira falar-nos-á disto. Depois, já no domingo, nós teremos um jovem sacerdote da nossa Diocese de Leiria Fátima, o padre Eduardo Caseiro, que tem trabalhado muito na pastoral juvenil, e uma vez que temos o sínodo dos jovens e vocação à porta, ele vem falar-nos da espiritualidade para os jovens de hoje. Ou seja, preocupa-nos também nas propostas que a Igreja oferece aos nossos jovens para que eles vivam uma espiritualidade que os ajude no seu crescimento global. Depois, além deste, isto tem a parte mais reflexiva, mas todo o Congresso contempla muito os momentos orantes. Valorizamos imenso a oração, naturalmente a Eucaristia, a liturgia das horas e alguns momentos de oração mais silenciosa, mais contemplativa, se quisermos mais ao estilo carmelita e teresiano. Se quem quiser participar ainda pode, as inscrições ainda estão a decorrer, certo, padre? Sim, as inscrições estão a decorrer, ainda temos um tempo razoável, mas convém que as pessoas que estão interessadas possam contatar a Domus Caramelli, visitando domuscaramelli.net, encontram quer um e-mail, quer telefone, e podem dirigir-se à nossa casa e, com muito gosto, que estamos à espera que as inscrições cheguem. Já chegaram bastante, e importa dizer que já há pessoas que imediatamente, quase de um congresso para o outro, querem cativar o seu lugar, mas ainda há lugar, não haverá problema, e, portanto, também vem aqui um apelo, um convite a que se abram a esta proposta, porque pode ajudar não só quem participa, mas também podem levar ideias muito clarividentes para ajudar depois a família, as comunidades cristãs, as pessoas das nossas relações, a viver esta dimensão bem integrada e colocando-a no seu devido lugar. Muito bem, Padre Joaquim, muito obrigada por ter vindo. É assim que chegamos ao final deste Matinais. Tenha a continuação de um muito bom dia. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.